Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um vídeo falando sobre a área de PMC, uma parte de configuração, né, um setting do PMC que ajuda a gente a entender um pouco as possibilidades que você tem para proteger a área de programa, né, parâmetros do PMC, edição. Então nós vamos fazer uma visita aí ao PMC Configuration. Então a gente aciona o botão de System aqui, ele vai trazer para a gente parâmetros diagnósticos, né? Seta para a direita, aí encontramos aqui PMC Config. Acessando a tela do PMC Config, aí tem uma setagem geral aí que a gente vai tratar um pouquinho delas aqui para vocês poderem utilizar quando vocês precisarem fazer algum ajuste. O Trace Start, ele está no modo automático, né? Mas poderia estar no modo manual. A diferença aqui é que, como a gente já falou em outros vídeos, que o Trace é um recurso para monitorar sinais rápidos, né? Ou sinais que estão associados a falhas intermitentes, que você não consegue identificar olhando na tela de status. Deixa monitorando. Se você deixar no modo automático, mesmo depois que você desligar a máquina, no outro dia você chega e liga, o Trace já starta na inicialização da máquina, já começa a fazer o monitoramento. Se eu deixar no modo manual, eu tenho que ir até a tela de Trace para poder startar esse processo. Então, deixar ele automático é o ideal. Quando eu preciso fazer uma alteração do ladder, eu preciso primeiro saber se o ladder tem uma senha bloqueando a edição ou não. Só que para eu perceber se esse bloqueio existe ou não, eu tenho que habilitar a edição do ladder, né? Eu tenho que promover algumas configurações aqui, como deixar a edição habilitada, deixar o Run Write Enable também habilitado, né? Deixar o Program Enable também habilitado para que eu possa fazer uma alteração no ladder, testar, né, e ver se deu certo. Só que tudo isso vai rodar na RAM, né, do meu sistema. Uma vez que eu testei e deu tudo certo, e eu preciso salvar isso em FROM, porque se eu desligar a máquina e ligar, os dados vão se perder, porque a memória RAM é uma memória volátil. Então, tirou energia, ela perde. Né? Nessa área de memória é que está sendo tratada aí a parte do PMC. Não é como a área de SRAM, onde estão os dados dos parâmetros do CNC, ou os parâmetros de PMC, que estão salvos, porque eles estão mantidos pela bateria do CNC. Se essa bateria for retirada e o CNC estiver desligado, eu vou perder os dados, vou perder todos os parâmetros da minha máquina. Né? Nesse caso, essa área de RAM que está aqui é uma RAM como se fosse a área de memória RAM igual do seu computador. Então, tudo que você está fazendo ali está em RAM. Se você salvar, o arquivo está salvo. Se você não salvar, desligou e ligou a máquina, pode ser que você perca os seus dados. O sistema do computador ainda tem um autosave lá, tem um sistema de você recuperar, mas no caso do CNC não tem essa possibilidade. Tá? Então, o Write to FROM, você precisa habilitar ele para você poder escrever na FROM as modificações que você fez. Se você não fizer isso, você não escrevendo no FROM, ao desligar e ligar a máquina, você perde todas as alterações que você fez. Algumas proteções são importantes aqui, que eu acho que elas podem ser úteis, né? Que uma é você esconder os parâmetros de PMC, ou mesmo proteger o parâmetro do PMC, né? Que é o Protect PMC parâmetro e o Hide PMC parâmetro. São formas que você tem para evitar que alguém, por um descuido, altere o parâmetro do PMC e coloque um defeito no equipamento, né? Um defeito provocado, às vezes sem intenção, mas foi provocado. O acesso até essa área hoje não é tão simples como era nos modelos anteriores, mas se a pessoa ficar fuçando, mexendo, de repente cai numa área dessa e acaba alterando alguma coisa sem querer, pode trazer um problema aí que vai te fazer perder um tempo até você encontrar o que foi. Ou então você vai ter que restaurar o backup porque você não consegue identificar onde foi alterado esse parâmetro, né? Eu posso esconder o programa também, né? Então, no caso de o sistema tá com a edição permitida, eu posso deixar o programa escondido, não deixo a pessoa visualizar, porém quem tem um conhecimento vem até esse setor, né, essa área de setting do PMC Configuration e você consegue trazer o PMC de volta, habilitando ele aí e não deixar ele escondido, né? Então você pode esconder o ladder, né, da visualização ou deixar ele aí à mostra, né? Então é um recurso que pode ser interessante. A parte de selecionar os grupos de I/O, né, normalmente elas estão à mostra, também não é fácil de chegar até essa tela e fazer alterações.
Normalmente a gente não mexe aí, tá? Não é uma coisa que a gente deva ficar alterando. A parte de relé de sistema bem interessante, que são os keep relés 900 acima. Alguns configuram até recursos que a gente já mencionou aqui, como habilitar edição, permitir escrita da FROM, né? Mas também tem um recurso como o IO Check para verificar as IOs que estão conectadas no meu sistema, né? Então, os keep relés de sistema, às vezes é interessante deixar escondido para ninguém alterar lá também nada. E depois, quando você precisar fazer uma alteração que você sabe que você tem que fazer, você traz ele para mostrar, né? Então, são opções aí de você esconder ou mostrar. O ladder no modo start é fundamental, né? Automático, porque senão toda vez que você liga a máquina, você teria que ir à tela de no PMC status e dar um run lá para o programa da lógico da máquina rodar. Não é o ideal, né? Então a gente procura deixar sempre no modo automático. Permitir, né, a parada do ladder também está associado a esse mesmo recurso, né? Então, se você precisar parar o ladder, é interessante você deixar isso habilitado para você poder fazer algum teste, porque às vezes você tenta alterar algum parâmetro, não consegue porque o ladder está escrevendo naquele parâmetro. Em alguns casos, às vezes isso pode ser útil, né? Mas para mantenedor, né? Não é para qualquer um ficar mexendo aí, porque depois pode ter dor de cabeça, né? Então, como eu falei, o Program Enable, junto com o Edit Enable e Handwrite Enable, permite você fazer as edições do ladder, né? Então, são recursos que podem ser usados quando, às vezes, o fabricante não colocou uma senha, né, para edição do programa, que normalmente o fabricante da máquina faz isso, mas em alguns casos não faz. Então, você criar proteções aqui por meio dessa tela é interessante, né? Pode te auxiliar e evitar que alguém coloque um problema, tá, de curioso mexendo e fuçando, né? Então, é uma tela que ela está de acesso. Então, se a pessoa também vier até aqui nessa tela, pode desbloquear as proteções que a gente colocou. O ideal é que tenha-se a senha pelo menos de edição do programa. A senha para ver o ladder, ela não acho tão interessante, porque muitas vezes a gente precisa visualizar. Tem fabricante que põe senhas assim um pouco complicadinhas para você descobrir, né? Então você vai ficar ali travado nesse sentido. E mas é uma opção do fabricante, ele que toma essa decisão, não é a gente, né? A gente pode tomar essa decisão à medida que a gente usa o Flutter lá para desenvolver o ladder e escolher não colocar senha, né? Mas, de modo geral, ela oferece para a gente alguns recursos que a gente pode garantir uma certa segurança aí do nosso ladder e do nosso acesso para poder fazer edição ou não do ladder e depois efetivar escrevendo no FROM. Tá? Por hoje é isso. Espero que ajude a todos aí. Até a próxima.